Bem, pessoal, vamos dar início aí à nossa parte 2 da aula 5. Nós temos a nossa apresentação, tá? Que já está aqui no AVA e aberto para vocês aqui na lateral. E nós temos também 3 exemplos. Só um minutinho que eu saí aqui sem querer. Tá, aí, nós temos 7 exemplos, perdão, tá? E esses exemplos eu guardei dentro da pastinha CSS, tá? Olha lá, eu tenho do exemplo 1 ao exemplo 7. O exemplo 4, depois eu vou explicar, nós vamos usar a impressão.css e a tela.css, tá? Então são esses 3 arquivos, por isso que na aula 4 nós temos uma pastinha aqui, tá bom? Se vocês quiserem gravar tudo junto, não tem problema, tá? O importante é que do exemplo 4, esses 2 arquivos têm que estar junto com o exemplo 4. O exemplo 4, css.html, impressão.css e tela.css. Esses 3 têm que estar dentro da mesma pasta. Então vamos lá. Pessoal, o que é CSS? Primeiramente, tá? É cascate em estilo sheets. Traz para o web a mesma conveniência de um só lugar para definir os estilos, né? O que são estilos, pessoal? A cor do texto, uma cor de fundo, uma imagem de fundo, uma borda de tabela diferente, enfim, ele dá uma vida para o HTML, tá? Você pode definir um CSS em uma localização central para afetar a aparência das tags HTML em uma única página de web ou em todo o site da web. Então a gente vai ver como é que funciona isso daí na prática, tá? CSS não é, ele funciona junto com o HTML, mas ele não é HTML, ele é uma linguagem CSS, tá? É um código separado que amplia a capacidade do HTML, permitindo que você redefina as tags do HTML. Ele veio para trazer mais função para as tags do HTML, tá? Pessoal, parece complicado, mas não é. Ele é fácil. A gente tem que prestar atenção. Chegou a hora que vocês têm que se observar. Ele é muito extenso, né? Eu vou dar uma apresentação para vocês nessa segunda aula e depois nós vamos praticar naquele projeto usando algumas coisas de CSS. Não dá para eu passar tudo, né? O nosso curso não tem o tempo suficiente, mas dá para vocês conhecerem. Vocês conhecendo, vocês conseguem se aprofundar, tá? A informática é muito disso, a gente tem que ser autodidata, né? Nós temos que entender essa parte inicial e depois nós temos que pesquisar, estudando, né? Sempre estudando, tá? Então vamos lá, continuando. Regras do CSS. A melhor forma de estilo em cascata é que é incrivelmente fácil de configurar. Não exige nenhum tipo de plugin ou software diferente, apenas regras. Então a gente vai utilizar o Notepad++ ou qualquer editor de HTML. Eu não preciso instalar nenhum programa para que ele funcione, tá? Então, pessoal, por exemplo, né? Aqui, ó, o P, eu abro fonte, bold, né? A fonte, eu estou dando um seletor. Isso aqui é um seletor HTML. Uma fonte negrito do tamanho 12 do tipo Times. Então todos os P's que eu vou utilizar, por exemplo, se eu colocar lá na parte inicial, todos vão ficar negrito, tamanho 12 Times. Classe, quando a gente vai usar a classe, tá? Eu dou um nome para minha classe e aí eu dou as propriedades. Então, por exemplo, fonte bold, 12, tamanho 12, tipo de letra Times. Depois a gente vai ver como é que funciona, tá? Aqui, ó, eu estou usando um seletor HTML, é o comandinho P. Se eu usar fonte, H1, H2, tá? Perdão, fonte não, H1, H2, H3, table, enfim, qualquer propriedade, o A, né, que é do link, qualquer propriedade, qualquer tag do HTML, se eu usar é um seletor. E aqui eu utilizo classe, eu dou qualquer nome para minha classe. Depois vocês vão entender como é que funciona, tá? ID, aqui eu coloco o objeto, né? O nome do meu objeto e as suas propriedades. Funcionam como seletores de classe, porque podem ser ampliadas. No ID eu posso chamar várias classes, tá? Mas enfim, vamos começar o nosso primeiro exemplo, tá? Então, pessoal, exemplo CSS 1.html. Primeiro vamos ver o resultado. Vamos dar uma olhada. Vamos abrir o exemplo 1, vamos lá no CSS e vamos abrir o exemplo 1. Olha lá, aqui nós fizemos uma configuração de fundo preta, o texto, o título lá, a bruxa ficou em vermelho, o subtítulo ficou em amarelo, vermelho e negrito, né? O subtítulo em amarelo,
um texto em branco, parágrafo. Então vamos ver como é que nós configuramos, nós demos um estilo para esse HTML. Como é que nós fizemos isso? Vamos abrir aqui, ó. Vamos abrir o exemplo 1.html, o exemplo CSS, né? Esse exemplo aqui eu estou usando um CSS dentro do HTML, tá? Então exemplo 1, css.html eu salvei, tá? Então aqui, ó, nós colocamos só a parte básica do HTML, tá? E como é que a gente fez aqui? Aqui nós usamos só tags, só seletores, tá? E então, ó, o body, estilo background color preto, fundo preto, background color é o fundo preto. H1 style color red, tá? É H1, ele coloca já em negrito e colocou a cor em vermelha. H2 style color yellow, colocou a cor em amarelo. Depois o parágrafo, o estilo em parágrafo, nós colocamos em branco, tá? Então nesse exemplo de CSS nós colocamos o style dentro das tags em HTML e colocamos a cor do texto, color, tá? Na parte de H1, H2 e P. E no fundo nós colocamos background color, que seria a cor preta do meu body, tá? Legal, então essa é a primeira parte que nós vimos, que nós usamos apenas seletores, tá? Agora vamos para o outro exemplo, incluindo CSS em uma página web. Agora aqui a gente não está colocando só seletor, nós colocamos também nós colocamos as tags e o CSS dentro do HTML, nós separamos, tá? Então vamos abrir, ele vai aparecer a mesma coisa, tá? Vamos abrir o exemplo 2 para ver como é que ele ficou. Tá? Ele é a mesma aparência, só mudou o formato de fazer. Nós trabalhamos diretamente com o CSS, nós não trabalhamos só com as tags, tá? Então vamos ver como é que ficou esse exemplo 2. Tá? Então olha lá, pessoal. Abaixo do title, nós colocamos o estilo teste CSS, sempre começa com isso. Sinalzinho de maior, exclamação e 2 tracinhos, e nós colocamos body. No body vai ficar com a cor preta, background color preto, fundo. O H1 vai virar cor vermelha, o H2 cor amarelo, P color branco, e aí barra style. Então eu defini os meus estilos, tá, do CSS para o body, para o H1, para o H2 e para o P. Todo o H1, por exemplo, que eu usar, vai aparecer em vermelho. Todo o H2 vai aparecer em amarelo. Dessa maneira que eu fiz aqui. Então vamos lá, body, BR. E aí eu comecei normal. O H1, olha o H1, ele vai aparecer em vermelho. Então se eu usar outro H1 aqui, ó, vamos fazer um teste. H1, ele já está com um estilo, tá? Vamos pôr aqui teste barra H1. E aí nós vamos salvar. Olha lá, vamos perceber que o teste também vai aparecer em vermelho, tá? Porque todo o H1 que nós usamos vai aparecer em vermelho, porque nós definimos um estilo para o H1, um estilo de cor, tá? De cor do texto. Legal? Então vamos continuar. Então, pessoal, aqui, ó, quando eu posso trabalhar com arquivos à parte, já já a gente vai fazer um exemplo, tá? Por exemplo, eu poderia criar um arquivo .css e chamar ele lá dentro, depois a gente vai ver como é que chama. E aí ficaria assim, ó, body, background color black, H1 color red, H2 color yellow, P color white, tá? Então, isso daqui incluindo o site, dentro do site ou fora, pode ser um arquivo chamado .css. E depois a gente chama ele dentro do arquivo .html, que a gente vai ver daqui a pouco na prática, tá? Aqui, pessoal, vai vir os principais atributos. A gente está usando o color e o background, mas aí vai ter todos os atributos. Elas são atributo de posição, position, top, left e assim por diante, tá?
Relação de atributos de fontes, font family, font size, font style, font weight, tá? Relação de atributos de cores, de fundo de página, color, background de imagem. E assim, relação de atributos de textos, tá? Atributos que nós podemos para colocar para texto. Enfim, conforme a gente for trabalhando, vocês vão conhecendo esses atributos, tá? Definindo classe, tá? A gente falou da classe lá no início. Quando eu for criar uma classe, pessoal, eu ponho ponto e o nome da minha classe. Aqui eu pus copy. Abro aspas e aí eu vou colocar o que vai dentro da minha chaves, tá? Do conteúdo que vai dentro da minha chaves. Legal? Então, por exemplo, p class igual copy, que eu estou chamando a minha classe. O IDS também, a gente só está passando as definições. Aqui, ó, eu tenho a área e as configurações que os atributos que eu estou colocando. E depois eu posso colocar a área que eu quiser dentro do meu ID. Dentro do meu ID, tá? Então, vamos continuar. Definindo as tags dentro do contexto. Então vamos lá para um outro exemplo. Aqui, ó, nós estamos criando, tá? Uma tag P com A, né? Depois o div.menu. Lembra que ponto é o que, pessoal? Ponto é classe. Eu criei uma classe de menu, tá? Então vamos ver como é que vai ficar o exemplo 3. Tá, pessoal, o exemplo 3, nós pusemos aqui capítulo anterior. A gente não criou nenhum site, a gente só fez o link, mas não tem nenhum site lá, vai dar errado mesmo, porque a gente não criou o site anterior por HTML, apenas um exemplo. Próximo capítulo também é um link, tá? Aqui é um H3 e depois aqui é um outro link também, efeito curioso, tá? Então aqui quando a gente clica, ele tem um efeitinho, tanto em cima, tanto embaixo. Só quando eu clico ele dá o vermelho, tá? Parece que deu um clique. Então vamos ver como é que ele fez isso daí. O vermelho, né? Então vamos lá, vamos abrir o exemplo 3. Tags alinhadas que chama, tá? Aí eu coloquei o style dentro do title, olha lá. Isso daqui é a definição minha em HTML, em CSS. Gente, é só a gente deduzir, tá? Aqui, ó, P igual a dois pontos, o link é color red, é aquele efeito, aqui é o link, tá? Quando eu clico ele vai dar o vermelho. Depois, pessoal, teste de decoração, underline, ele vai para decoration, né? Underline, ele vai passar o risco embaixo. Div.menu, classe menu, e aí dentro de uma classe eu estou atribuindo outros comandos, tá? Porque essa classe vai pegar em várias linhas, vocês vão ver já já. Uma cor de fundo, que é o marrom, font weight bold, teste decoration, nenhuma decoração para o texto, font size tamanho 40, p font tamanho 12. Então, pessoal, olha aqui, ó. O meu div é uma parte, div não tem nada a ver com CSS, div é um comandinho do HTML que define quadros, tá? Depois a gente vai ver no nosso projeto. Então ele está definindo aquele primeiro quadro lá que é o nosso capítulo anterior e o próximo, olha lá, o href, eles estão padronizados como cor vermelho e underline. E o classe menu tem a cor de fundo, bold, ele vai colocar tamanho 40, né? E aqui eu estou usando a classe dentro do div, tá? Então vamos dar uma olhada lá para a gente relembrar como que fica. Olha lá, aqui é uma classe com a cor do fundo, negrito, tamanho 40. E depois eu coloquei as propriedades para a nossa tag A. Legal? Depois aqui, continuando, nós temos aqui H3, novo capítulo. Ele vai dar o tamanho H3, tá? Certinho. Só que olha lá, eu não tenho nada para ele vai normal. Tá? Então vamos ver lá o novo capítulo, olha lá, preto, tá? É o H3.
O P tamanho 12, eu estou colocando lá P lá em cima, ó, fonte 12px, e aí ele coloca tamanho 12. O A, tá? Ele pega só a da minha tag A. Legal? Então, pessoal, é só vocês fazerem as alterações, salvar e atualizar a página que vocês vão aprender certinho. Não é difícil, é só vocês prestarem atenção, né? Quando eu coloco um parágrafo com a tag A, quando eu coloco só um parágrafo aqui, o tamanho 12, ele não pegou o A-link, né, no parágrafo de baixo, e assim por diante. Continuando, nós vamos agora criando uma definição importante aqui, se eu quiser forçar o uso de alguma coisa, eu uso essa exclamação importante aqui. Definição CSS para impressão. Isso aqui é um exemplo, tá? Quando ele vai aparecer na tela, ele vai ficar de uma maneira. Quando ele vai imprimir, ele vai ficar de outra maneira. Então, pessoal, aqui, ó, eu estou usando CSS fora, tá? Então, preste atenção, ó. A única diferença que eu tenho aqui, ó, que essa tela CSS eu estou colocando, ó. Eu criei um arquivo tela.css. Então, vamos abrir lá, ó. Nós podemos vir aqui, ó, abrir. Eu posso abrir aqui, ó, tela, tá? Beleza. E aqui, ó, eu tenho a propriedade pro corpo, color white. Aí ele vai pegar todo o meu texto em white, font family, a família vai ser Arial, todos vai ser Arial. O fundo, nós temos uma imagem de fundo .jpeg, tá? No repeat, não vai repetir essa imagem. H1 e H2, fonte, tá? O weight bold, H1 e H2 vai ficar em negrito, tá? E ponto Cassia color, tá? Aqui quando eu usar, aqui é uma classe, tá? Eu estou definindo uma cor para essa classe, uma cor de texto, tá? A única diferença que nós temos aqui, ó, na impressão é que eu não tenho o background. Olha aqui para vocês verem, ó. Eu não tenho o background, que é o URL com fundo. Eu não usei background, tá? Porque ficou para impressão. E como é que eu chamo esses arquivos, tá? Então vamos ver, ó, há uma coisa que a gente tem que fazer antes aqui. Eu acho que eu não coloquei, deixa eu ver lá se eu coloquei para vocês. Mas eu acho que eu não coloquei. Não, mas depois eu coloco, tá? Depois eu vou deixar um fundinho lá. Eu venho aqui, ó, fundo. Procuro no Google, qualquer fundo. Imagens. E nós vamos salvar qualquer imagem aqui. E vamos colocar lá dentro da pasta CSS, que está dentro da pasta Robson. Ó, é um JPEG, tá? Então vou ter que colocar lá fundo. Salvei o fundo dentro da mesma pasta que está o meu CSS e meu HTML. Então vamos ver se está JPEG. Tá lá, fundo.jpg, tá o mesmo nome. Aí, ó, vamos dar uma olhada como é que ficou. Como amigo meu CSS é o exemplo 4. Olha lá, ele definiu um fundo. Ele é pequeno, uma imagem pequena que eu peguei aqui agora. E aqui o fundo preto, tá? Então, ó, se eu mandar imprimir, Ctrl P para imprimir. Se eu não tivesse colocado os comandos lá dentro do meu HTML, ele ia sair com o fundo preto, com a imagem. Aqui ele só sai com os textos, porque a gente não colocou a tag background. Então nós criamos dois arquivos CSS, um com background e outro sem background. E como é que nós fizemos o exemplo 4? Como que nós fizemos esse exemplo 4? Então vamos lá. Olha lá, pessoal, link hell estilo sheet, tá? É o estilo que eu estou chamando, tá? O que é esse estilo? É o CSS, HEF, tela, CSS.
média igual screen, para usar na tela, tá? E o outro, impressão.css, para usar no print, na impressão, tá? E aí aqui o meu body normal, tá bom? Bem simplesinho. Então eu tenho dois arquivos CSS muito importantes, depois a gente vai usar várias vezes isso, tá? Eu chamo os meus arquivos CSS e aí eu ponho se ele vai usar na tela ou se ele vai usar em modo de impressão, tá? Continuando. Aqui o exemplo 4, né, nós acabamos de fazer. Definição de segundo plano, tá? Aqui, ó, eu defino o segundo plano. Eu defino uma imagem, tá? Então vamos lá, vamos abrir o exemplo 5. Ele também tem que ter a imagem de fundo, eu creio que eu coloquei o nome de fundo. Olha lá. Ficou uma imagem de fundo, ela é pequena, não é uma imagem grande. E aí a gente vai testar as cores de fundo, tá? Então, ó, é só a gente observar, tá, pessoal? E deduzir. Trabalhamos com muita dedução. Depois a gente vai ver que a gente aproveita muito o código pronto de CSS, tá? Então, ó, eu tenho um estilo, o CSS, body, fundo, né? Background, black, URL, fundo. Então eu tenho preto e o fundo JPG. Não vai repetir, ele vai ser fixado no centro. E a cor do texto white. O H2 ele vai ficar com a cor, né, background color, e a cor do amarelo e a cor do texto em vermelho. E uma classe ponto cópia. E essa classe eu ponho o nome que eu quiser. Background color, cor laranja e cor marrom do texto. Cor do fundo laranja e cor marrom do texto. Então olha lá, o body, ele vai pegar essas propriedades do body aqui em cima, que nós fechamos aqui, ó. Foi essa parte do body. Depois o H2, tá? E aqui um span para chamar a classe cópia, tá? Essa classe cópia como tipo texto. Ele vai colocar um fundo e uma cor marrom, fundo laranja e a cor marrom. Bem simplesinho também, tá? Agora vamos aí para o nosso exemplo 6, estamos terminando. Aqui eu tenho propriedade de bordas, os tipos de bordas. Então, ó, a gente vai brincar aqui um pouquinho como usar bordas, tá? Então aqui, ó, eu tenho uma borda em 7 e a borda doble. Então vamos ver como é que elas ficam. Vamos ver como é que elas ficam. Olha lá, uma borda em 7 e uma borda doble, tá? Então vamos ver como a gente fez a programação desse exemplo 6. Nós abrimos ele aqui. Olha lá, em 7, borda, estilo, o estilo da borda, o tamanho, a cor da minha borda, border color, vermelho, e o tamanho da minha borda, 15px. Depois a borda doble. Aqui, gente, ó, nós poderíamos colocar qualquer nome, porque aqui é uma classe, tá? Mas usamos o estilo do nome da borda, tá? Então, borda, estilo doble, tá? Border color orange, border white 10, tamanho 10. E um TD aqui, uma tag da tabela alinhado no centro, tá? Então, ó, a minha tabela class table class isent. Então ele está usando aquela borda isent, aquela borda com fundinho nela, né? Depois, ó, TD com span igual a 2, tá? Para ocupar duas colunas, né? E aí ele vai colocar no centro, porque no centro nós colocamos lá test align center, tá? TRTD, tá? Abaixo e à direita, que vai ser centralizado também, duas colunas, tá? E aí P cresce doble, o meu parágrafo com uma borda doble, texto envolvido por bordas, perdão, que tá errado aqui, ó. Tá? E aqui com duas linhas. Legal? Então, ó, class doble, vai chamar, pode ser qualquer nome, tem que ser igual. Que eu coloco lá em cima e tem que ser aqui embaixo. E class isent, com cada um com as suas propriedades. E pra gente finalizar, o nosso exemplo 7, que também é bem tranquilo.
né? Assim, entre aspas, a gente já começa a complicar um pouquinho mais. Mas se vocês olharem, vai ser simples, tá? Aqui é posicionamento 3D, começa a dar um efeitinho um pouco mais diferenciado para o meu site. Então vamos pegar aqui, ó, exemplo 7. Olha lá, eu coloco um 3D, né? Que é um textinho com fundo. Vou colocar aí 2 quadros, tá? Em qualquer parte da minha tela. Então, ó, vamos abrir aqui o nosso exemplo 7. Gente, ó, o meu body, tá? Preste por partes. Meu body é o meu corpo, fonte feminine, Arial, fonte size 11, tá? Então, o tipo da letra Arial, tamanho do texto 11, background color yellow e color black, o fundo amarelo e o color black, tá? Aí depois, ó, nós criamos as classes, título 1, com posição absoluta. Eu vou definir as posições dela na minha tela, top 20px, left 20px, z index 1, depois vem aí o tipo da letra, a cor da letra e a font size. O título 2 vai mudar as posições, título 3 muda as posições também, ele é igual. O box, que também define aquela caixinha, tá? É só vocês darem uma olhada também que é as mesmas configurações. Box 3, mesma coisa, depois a cor pro negrito, fonte pro negrito, tá? Depois, e aí pros meus links, as propriedades para meus links. Então lá embaixo, pessoal, nós começamos no body, chamar posicionamento 3D, nós chamamos a classe título 1, a classe título 2 e a classe título 3. Pode ver que elas estão com posições de altura e largura, né, de direita e esquerda diferente, tá? O topo e a esquerda, né? Então uma tá com 14, a outra 14, a de cima tá com 17 e a outra está com 20. Por isso que eles mudam as posições, tá? Aí eu chamo a classe box, que definiu aquela janelinha, o box 2, depois do box 3 que define a outra janela, tá? E assim é o nosso exemplo de CSS. Pessoal, pode ficar tranquilo que nós vamos praticar mais CSS. Essa foi uma apresentação. Nós vamos ver o projeto aqui, a gente vai praticar, né? Como eu dei o nome aqui para nós aqui na nossa aula, né? Quer ver, ó? Dentro da nossa semana 7. Hora de praticar, onde a gente vai juntar os HTML, Sync e o CSS na prática. E vocês vão ver que vai ficar muito mais fácil, tá? Mas eu queria demonstrar para vocês esse CSS, é o conteúdo da nossa apostila. Espero que vocês tenham gostado. Basta vocês, por mais que eu disponibilizei os arquivos para vocês, mas eu sugiro que vocês digitem para vocês praticarem, que fica melhor, tá? Então até a próxima videoaula, que a gente vai trabalhar aqui preparando o nosso ambiente, iniciando marcação e estilizando o header, tá? Então esse é o nosso projetinho, beleza? Então até daqui a pouco, até mais, tchau, tchau.